Olá, muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal. É sempre um prazer enorme recebê-lo aqui em nosso espaço. Desejo que Deus esteja abençoando a sua vida, que Deus esteja resolvendo os seus problemas, que Deus esteja ouvindo a sua oração e dando saúde a você, a sua família e a todos os seus queridos. Meu nome é Humberto, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Rio de Vida, aqui no Distrito Federal. E gostaria de ler 2 versículos da Palavra de Deus que se localizam no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29, que diz o que se segue. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Meus queridos, este é o último versículo do Sermão do Monte. É o versículo final, ok? O Sermão do Monte foi o sermão mais bem pregado da história humana. É o sermão que mais atingiu corações e um sermão que virou, assim, historicamente falando, um código de ética, alguma coisa a ser seguida, porque os ensinamentos procedem dos lábios do Senhor Jesus. É interessante que eles não perguntaram assim: escuta, o que nós vamos fazer agora, diante de tudo aquilo que nós ouvimos aqui nesse Sermão do Monte? Mas eles direcionaram todo o pensamento, expectativa a respeito da pessoa de Jesus. Quando eles dizem: escuta, quem é este aí? Ele ensina não como os fariseus, os escribas ensinam, ele ensina como quem tem autoridade. É interessante notar que os escribas, que eram professores àquela época, eles gostavam de citar nome de sábios e pessoas que tinham seus escritos e que influenciavam a doutrina dos escribas. E a grande diferença é que os escribas, eles falavam pela autoridade que eles citavam. E Jesus falava com autoridade. A palavra de Jesus era uma palavra diferente. A palavra de Jesus é uma palavra que transcendia aquele próprio momento. Jesus era judeu. E, no entanto, o discurso de Jesus, os argumentos dele, a mensagem dele, não eram tudo isso direcionados somente para o povo judeu. Ele não ficou limitado àquele povo. Não, o discurso de Jesus é para atingir todo o mundo, toda a humanidade. A área geográfica na qual ele viveu, o discurso dele não era somente para a Palestina. O discurso dele era para todo o universo, era para todo o mundo. Então Jesus, ele transgrediu, vamos dizer assim, aquele conservadorismo tão característico do povo judeu. Jesus levantou-se contra as tradições daquela época. Não era permitido a um judeu ter contato com o samaritano. E Jesus era judeu, mas ele teve contato com os samaritanos. Jesus teve contato, pior ainda, com a mulher samaritana. Os leprosos eram excluídos da sociedade, viviam na periferia, ao redor da sociedade, mas Jesus também se aproximou dos próprios leprosos. Então, o discurso dele mostrava claramente que Jesus era original nas suas propostas. Ele era diferente. E, além do mais, ele falava como quem tem
autoridade. Portanto, Jesus, ele era e é mestre. Jesus era e é um enviado da parte de Deus. Jesus é Senhor. Jesus é Salvador. Jesus é juiz. Jesus é Filho de Deus. E Jesus é o próprio Deus. Vale a pena você e eu vivermos para agradar esse Jesus. Vale a pena colocar a Jesus como um alvo nosso a ser seguido. Vale a pena nós buscarmos ter a imagem e a semelhança de Jesus. Vale a pena falar de Jesus para os nossos amigos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. A história dos homens, a história universal, perde o seu sentido se, por um acaso, uma coisa inimaginável, mas apenas para servir como argumento, se porventura Jesus sair da história humana. A história dos homens perde o norte se Jesus se ausentar dela. Por isso, todas as coisas vieram dele e para Jesus todas as coisas estão sendo encaminhadas. Vale a pena amar a Jesus, vale a pena depender dele. Que você também faça isto na sua vida. Se você não teve ainda esse encontro pessoal com Jesus, meu amigo, abra o seu coração. Confesse a ele os seus pecados e o receba como único Senhor, Salvador e Mestre da sua vida. Que ele te abençoe. Amém.